Sejam bem-vindos a mais um webinar CLO. Estamos muito felizes em apresentar as novas funcionalidades que adicionamos na versão 7.1. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat e tirar suas dúvidas com os designers da CLO. Vamos iniciar apresentando as principais funcionalidades desta versão. Dobrar. A primeira funcionalidade que iremos apresentar é a função dobrar. Ela serve para nos ajudar a dobrar golas e bainhas mais facilmente para criar diferentes estilos. Antes desta função, geralmente utilizávamos a ferramenta de ajuste de dobra para dobrar uma linha interna no molde. Porém, com esta técnica era difícil fazer duas ou mais dobras. Com o novo recurso dobrar, podemos fazer dobras simples, duplas ou até triplas com facilidade. Vamos focar na bainha da calça e verificar o editor de propriedades após selecionar o molde da calça. Podemos ver que a distância de partículas é de 15 mm e a espessura de colisão adicional é de 2,5 mm. Para começar, usamos a ferramenta Editar Peça para selecionar as linhas da bainha da calça. Certifique-se de selecionar os moldes frente e costas, porque eles serão dobrados juntos. E em seguida, clique com o botão direito do mouse em uma das linhas da bainha para selecionar Dobrar. Uma janela pop-up será exibida. Podemos alterar o número de dobras e dobrar a bainha até 3 vezes. Também podemos alterar a distância, que é a largura de cada dobra. Neste caso, colocamos 30 mm e dobramos 2 vezes. Clique em OK após fazer todas as alterações. Após o carregamento, podemos ver na janela 3D a atualização. Também podemos notar que a distância entre partículas é reduzida de 15 para 10 mm. Isso irá acontecer para peças que tenham a distância entre partículas maior do que 10 mm, assim proporcionando uma simulação mais estável para 2 ou 3 camadas. A espessura de colisão adicional aumentou de 2,5 mm para 4 mm. Este também é um valor que foi otimizado para fornecer mais espaços entre as camadas para uma simulação mais estável. Agora eu irei simular. Podemos ver que a bainha da calça é dobrada 2 vezes e fica com um caimento natural. Em seguida, vamos fazer os mesmos passos para o outro lado. Usando a ferramenta Editar Peça, selecionamos as linhas da bainha frente e costas na janela 2D. Clicamos com o botão direito do mouse em uma das linhas da bainha e selecionamos Dobrar. Coloque o mesmo valor na janela pop-up e clique em OK para concluir. Podemos ver aqui as mesmas alterações na distância entre partículas e na espessura adicional de colisão. Simule para ver o caimento. Se você deseja ter uma bainha menos volumosa, pode selecionar o molde da calça para reduzir o valor da espessura de colisão adicional para 2,5 mm após a primeira simulação. Faça a simulação novamente após alterar a colisão para 2,5 mm. Você verá que a bainha dobrada fica com um aspecto menos volumoso. Com o novo recurso Dobrar, ficou muito mais prático dobrar golas, bainhas e punhos para estilizar suas construções no CLO. Zíper, dentes OBJ. A partir do CLO 7.1, você pode expressar os dentes do zíper como um objeto em vez de uma textura. Basta selecionar o zíper e no editor de propriedades, você pode alterar o tipo dos dentes para OBJ. Perceba como agora o zíper aparenta ser muito mais realista.
Você também poderá expressar diferentes tipos de dentes usando as pré-definições, como um zíper metálico, por exemplo. E é claro, você pode personalizar e editar ainda mais o zíper. Agora vamos ver o resultado no render. Perceba que agora, com os dentes do zíper no formato OBJ, temos um resultado mais realista. Gerador de textura. A terceira e nova funcionalidade da versão 7.1 é o gerador de textura. Agora é possível gerar texturas utilizando imagens digitalizadas ou fotografadas e verificar os resultados em tempo real na janela 3D. Tudo isso sem precisar sair do Clo para usar outras ferramentas de edição. Prepare uma imagem do tecido que você deseja gerar um mapa de textura contínuo. Para abrir o gerador de textura, clique no ícone ao lado do nome do tecido no navegador. Assim, a janela do gerador de textura aparecerá no lugar da janela 2D. Agora vamos conhecer um pouco a estrutura do gerador de textura. Ele é dividido em duas janelas. A parte superior é a janela de edição, onde você pode selecionar áreas da estampa que deseja criar a repetição. E a parte inferior é a janela de visualização, onde você pode verificar os resultados. Clique no arquivo Abrir na parte inferior para abrir o arquivo de imagem que deseja criar a repetição. Então você pode ver que a imagem é carregada em tela cheia na janela de edição superior. Se você quiser aumentar ou diminuir o zoom da textura, deslize o botão de rolagem do mouse na janela de edição para ajustar o tamanho exibido. As informações de tamanho e resolução podem ser conferidas na parte superior. E se o tamanho do arquivo de imagem original for muito grande para ser usado, você pode reduzi-lo aqui. Ao alterar a escala, ative o botão de link se quiser manter a proporção da imagem original. Assim, a proporção não é alterada. Agora, vamos selecionar a área da textura. Clique e arraste onde existe repetição da estampa do tecido. Se você selecionar uma área muito pequena, gerará uma imagem repetida não muito natural. Na janela de visualização, se você rolar o botão do mouse, poderá aumentar ou diminuir o zoom para verificar o resultado. Quando ativamos o ícone de visualização em grade, é possível saber qual é a área original selecionada através das linhas pontilhadas. Ao verificar o resultado da repetição, aplique o tecido que você está editando à roupa. Então você pode conferir o resultado da roupa na janela 3D em tempo real. Você pode ver imediatamente como está a aparência da textura. Agora, vamos conferir algumas das opções que podem ser definidas no modo automático. Você pode revisar o resultado com estas opções. Primeiro, se você não gostar do resultado, você pode clicar e arrastar novamente, selecionando uma nova área para ser analisada. Assim, essa área recém-selecionada será recalculada e mostrará os novos resultados. Dessa maneira, você pode tentar várias vezes até que você encontre o resultado favorito. Se a cor da imagem original for desigual, pode ser que você tenha um resultado estranho. Neste caso, aplique a opção Igualar para ajustar uniformemente o brilho do tecido. O valor de igualar pode ser de 0,01 até 1. Você pode aumentar esse valor gradualmente até que tenha uma cor mais uniforme no tecido. Se a imagem original for digitalizada de forma desigual, ou se as partes da imagem que se conectam não estiverem lisas, devido a vincos ou algo do tipo, o resultado ajustado automaticamente pode não ser tão bom. Neste caso, aplique a opção Suavizar para alinhar as áreas uniformemente. Se a repetição da sua imagem estiver claramente visível, você pode ajustar a área de seleção desejada manualmente sem um cálculo automático. Selecione e arraste a área que você acha que é exatamente a área da repetição. Neste momento, clique no botão no canto inferior direito para alternar para o modo manual,
saindo do modo automático. Então, a área que selecionamos será repetida, e caso você queira ajustar alguns detalhes, você pode mover os pontos da área selecionada. Nós temos três tipos de categorias para definir os tipos de textura: tecidos em cores sólidas com tramas pequenas, tecidos com estampas grandes regulares, como xadrez, listras e poá, e tecidos com estampas irregulares, como estampas geométricas ou que contenham muita informação. No momento, temos aplicado o tipo de tecido sólido. A ferramenta calcula a área de repetição de todos os tipos de tecido automaticamente, mas pode ser complicado em casos de estampas grandes regulares ou irregulares. Neste caso, você pode obter resultados mais precisos definindo o tipo de tecido específico. No entanto, quando você usa esses dois tipos de tecido, o mapa normal da imagem de textura deve ser preparado com antecedência. Isso ocorre porque a imagem resultante é gerada analisando as informações do mapa normal junto. É importante que seu mapa normal esteja na mesma pasta da textura original. Além disso, ele também deve estar identificado com o underline NRM no final do nome do arquivo. Perceba que ao abrir o arquivo da textura, o CLO combina e carrega automaticamente outros mapas, incluindo o mapa normal. Já que temos um arquivo com mapa normal, o tipo de tecido pode ser alterado para estampa regular ou estampa irregular. Para tecidos com estampas regulares grandes, como xadrez e listras, é recomendável alterar o tipo de tecido para estampa regular. Depois disso, gere um mapa contínuo da mesma forma que na etapa anterior. Se você deseja salvar as imagens geradas uma por vez, pode salvá-las clicando no botão Salvar na parte inferior. Se vários mapas forem combinados, eles podem ser salvos de uma só vez. Após o nome do arquivo definido, as informações do mapa são adicionadas e salvas. Além disso, se você quiser aplicar as imagens finalizadas ao tecido e usá-las imediatamente, clique no botão Aplicar e Fechar na parte inferior. A textura é aplicada ao tecido que você selecionou no início e o editor de textura será fechado simultaneamente. Até então, os usuários geravam mapas contínuos com o uso de outros softwares. Agora, você pode gerar um mapa perfeito facilmente dentro do CLO. Editor de avatar, melhorias de interface. Atualizamos a interface do editor de avatar no CLO 7.1 para torná-lo mais fácil e amigável. O acesso ao editor permanece o mesmo, através do menu Avatar e Editor de Avatar. Agora, a janela do editor de avatar substituirá a janela 2D, permitindo que você abra a janela e alterne entre a janela 2D e a janela do avatar. Na parte superior, você pode alternar entre os diferentes tipos de avatares, como Default, Custom e Standard Sizing. E ao lado, você pode optar por uma das opções de tamanho. Também é possível importar um avatar que esteja salvo em seu computador, ou redefinir o avatar para o tamanho original. Em seguida, temos uma área para inserir as medidas iniciais do corpo, sendo que a maioria das opções aqui permanecem as mesmas. Em largura, além da opção de circunferência de busto, temos uma nova opção que nos permite inserir o peso do avatar em quilogramas ou libras. Essa nova opção de peso permite que você utilize as opções de diferentes biotipos abaixo. Estes biotipos irão auxiliar na distribuição de medidas, respeitando as proporções de busto, cintura e quadril de cada biotipo. Abaixo na área de detalhes, atualizamos as opções e agora temos uma nova opção correspondente aos biotipos, que chamamos de Simples. Lembrando que para utilizar as opções de biotipos, precisamos inserir a informação do peso do avatar e utilizar os detalhes no modo Simples. Aqui é possível editar as medidas principais do avatar, sendo que o biotipo selecionado será respeitado.
O mesmo irá funcionar para avatares femininos, sendo que agora podemos inserir o peso e definir o biotipo do avatar. Perceba que caso eu volte para a opção de baixo busto, as opções de biotipo se tornarão inativas. Também atualizamos a ordem de como as medidas aparecem no editor. Elas estão agora separadas por circunferência e altura e por medidas superiores e inferiores. Nossa recomendação é que a edição das medidas seja feita na ordem em que elas aparecem no editor. Essa reorganização também foi aplicada aos nossos avatares infantis. Porém, é importante ressaltar que os biotipos só estão disponíveis para os avatares adultos. Avatar: conversão automática para movimento. A conversão automática para movimento permite que os usuários convertam vários arquivos de movimentos de uma plataforma externa em movimentos para avatares Clo. Selecione a ferramenta no menu principal, Avatar, Conversão automática para movimento. A janela de conversão automática para movimento será exibida. O modo do software será mudado para o modo de animação, para que assim você verifique o movimento convertido. Selecione o gênero do avatar a ser convertido. Abra o arquivo de movimento FBX e clique no botão Converter. Agora, podemos salvar o arquivo de movimento ou podemos fechar a janela e usar o botão Play para verificar o movimento primeiro e depois salvar como Joint Motion. O caminho de salvamento padrão é a pasta de avatar na biblioteca Clo. Como ele é compatível com todos os avatares Clo, também podemos mudar para outro avatar e aplicar este movimento para conferir o resultado. Editor de revisão. Nesta atualização, mudamos o modo de Grade Review para se tornar um editor, transformando assim o fluxo de trabalho entre a avaliação e a revisão algo muito mais contínuo. Você pode encontrar o editor de revisão no menu superior ao clicar em Editor e, em seguida, Revisão. O novo editor será aberto e irá substituir a janela 3D, permitindo que você alterne entre o 3D e a janela de revisão. Isso torna o processo de alteração muito mais prático, pois caso você precise fazer edições em sua gradação na janela 2D, poderá ver rapidamente as atualizações em cada tamanho graduado. Após fazer a edição, basta clicar no ícone de simulação do tamanho específico, que neste caso é o M, para que você veja a atualização. Você também pode voltar para a janela 3D, onde também terá o tamanho médio. Uma outra possibilidade é a de atualizar todos os tamanhos de uma só vez, clicando no botão de simulação na barra de ferramentas lateral. Observe que isso levará algum tempo para que o Clo registre todas as mudanças para cada tamanho. As opções do editor de revisão permanecem semelhantes. Na parte superior, é possível alterar o tamanho dos visualizadores e travar a proporção da imagem. Na barra lateral, temos algumas opções de layout que permitem que você visualize os tamanhos nos formatos Wrap, horizontal e vertical. Outra opção é a visualização em tela cheia. Em seguida, temos a opção de simular todos os tamanhos de uma vez, ou você pode utilizar o ícone próximo a cada tamanho para simular um de cada vez. O ícone de disquete permite que você salve as imagens, já o ícone de cadeado permite que você rotacione a visualização de um tamanho por vez ou de todos juntos.
Por fim, temos algumas opções de visualização de tecidos, mapas de vestibilidade e da textura da pele do avatar. Posicionamento automático. O novo recurso de posicionamento automático foi adicionado ao CLO 7.1. Esta função é capaz de organizar e posicionar os moldes DXF de maneira automática nos avatares, tornando seu fluxo de trabalho ainda mais rápido e fácil. Vou iniciar importando o molde de blusa no formato DXF. A aplicação de simetria no molde ajudará nessa função, por isso recomendamos que você adicione sempre que possível. Em seguida, irei selecionar o ícone de posicionamento automático na minha barra de ferramentas 3D. Uma janela pop-up irá aparecer e eu irei selecionar a opção Continuar. Os moldes serão posicionados um de cada vez. Por isso, caso um deles não tenha sido posicionado de maneira correta, você pode voltar uma etapa. E também é possível avançar uma etapa caso necessário. Ao finalizar, você pode selecionar a opção OK. O mesmo também é possível com moldes de calças. Vou importar o molde, aplicar simetria e seguir os mesmos passos. Aqui posso ver que alguns dos moldes não foram organizados como eu gostaria. Para posicioná-lo onde eu quero, posso voltar um passo ou simplesmente selecionar OK e posicioná-los de maneira tradicional, utilizando os pontos de posicionamento. Navegador, aviamento. A última funcionalidade principal é uma atualização relacionada ao navegador. Na versão 7.1 do CLO, a guia Aviamento foi adicionada ao navegador, facilitando o gerenciamento e a organização de vários aviamentos diferentes. Você pode ver que uma guia com ícone de laço foi adicionada à 8ª posição do navegador. Se você clicar no botão Adicionar, no canto superior direito da guia, poderá carregar um arquivo que será adicionado como um aviamento. Quanto aos formatos de arquivo que podem ser adicionados, o formato OBJ, FBX, GLTF e GLB podem ser abertos, assim como o arquivo TRM, que é o formato de aviamento do CLO. Arquivos de formatos comuns no 3D que não foram convertidos em arquivos.trm também podem ser usados como arquivos .trm, importando-os como aviamentos. Se você arrastar o item adicionado para a janela 3D, ele será aberto como um aviamento e você poderá utilizá-lo aplicando-o a uma roupa com o alvo de aviamento ou colocando no local desejado com a ajuda do gizmo. Quando quiser duplicar o mesmo arquivo, você pode adicioná-lo e copiá-lo imediatamente, pressionando Ctrl+C e Ctrl+V. Como os aviamentos duplicados têm as mesmas informações de estilo, você pode alterar as propriedades de uma só vez, selecionando o aviamento no navegador e alterando o material. Se quiser usar o mesmo formato, mas aplicar propriedades diferentes, você pode selecionar o aviamento adicionado e clicar no botão Copiar no canto superior direito para copiar e usá-lo como um novo aviamento de mesma forma. Os aviamentos que não estão sendo utilizados podem ser excluídos da lista no botão de Excluir, que é um ícone de lata de lixo. Se o botão Excluir não aparecer, é porque o aviamento correspondente está aberto na janela 3D. Se você deseja excluir aviamentos abertos, vá para a guia Cena, Material, Aviamento,
para verificar quais aviamentos estão abertos no momento. Você pode clicar em Aviamentos na lista Cena, selecionar os arquivos desnecessários e excluí-los pressionando a tecla Delete no teclado. Se você deseja aplicar outro aviamento ao aviamento já criado, pode substituí-lo no mesmo local arrastando e soltando no navegador. Se salvar o aviamento com as propriedades alteradas, poderá usá-lo com as mesmas propriedades em outras roupas. Se você selecionar o aviamento que deseja salvar e clicar no botão Salvar na parte superior da janela de propriedades, poderá salvá-lo como um arquivo TRM. Depois de salvar, adicione um aviamento vazio no navegador e, em seguida, abra e use o arquivo com as propriedades já alteradas, carregando o TRM salvo anteriormente. Interface. Navegador de objetos, agrupamento. Agora, iremos apresentar algumas das melhorias na interface do Clo. A partir da versão 7.1, é possível agrupar os tecidos em grupos para que você os organize em seções, como tecidos primários, aviamentos, entre outros. Para criar uma nova pasta, basta clicar no botão Criar nova pasta no canto superior esquerdo. Neste momento, você pode renomear o nome da pasta que irá abrigar os seus tecidos. Caso queira alterar esse nome, você pode modificá-lo clicando no ícone de lápis à esquerda. Em seguida, clique no botão Adicionar tecido para adicionar um novo tecido à pasta. Se você deseja importar arquivos IFEB do seu computador para a pasta, selecione o ícone de Abrir arquivos de tecido. O recurso de agrupamento pode ser utilizado para organizar tecidos aplicados à peça em que você está trabalhando, podendo ser utilizado para classificar peças superiores e inferiores ou para distinguir tecidos e aviamentos, por exemplo. Se você deseja mover o tecido entre as pastas, clique no tecido, arraste e solte-o na pasta desejada. Caso queira, você pode utilizar o ícone de seta para ocultar ou expandir os tecidos presentes em um grupo. Caso queira excluir um grupo, pode selecionar o ícone de lixeira ao lado do nome do grupo. Os tecidos que estavam naquele grupo serão enviados para o grupo acima da pasta que foi apagada. 3D. Avatar. Novos tipos de acessórios. Na nova versão, incluímos novas opções de acessórios que podem ser registrados no Clo. Tenho aqui um arquivo onde criei um óculos de sol. Vamos iniciar excluindo o avatar. Em seguida, vou exportar o arquivo no formato FBX. É importante que você nomeie o seu arquivo como Glasses. Desta maneira, o Clo poderá identificá-lo. Na janela de exportação, você deve estar com as opções de Objeto Único, Espesso e Unificar Coordenadas UV selecionadas. O próximo passo será registrar este arquivo como um acessório. No menu superior, selecione Avatar e Registrar acessório. Uma janela pop-up aparecerá e aqui irei selecionar a opção Glasses, pois estou registrando um óculos. Em seguida, irei selecionar o ícone da pasta e selecionar o arquivo FBX que acabamos de salvar. Por fim, posso clicar em Criar e, na janela que abrir, defino o nome do arquivo e o local onde desejo salvá-lo. Estou com mais um projeto Clo aqui e nele vamos adicionar o arquivo de acessório que acabamos de criar. Você pode ver que o arquivo foi salvo como .zax, que é o formato padrão para acessórios no Clo. Ao abri-lo, os óculos serão adicionados ao seu avatar. Com a nova atualização, também é possível registrar brincos e adicioná-los a nossos avatares. Salvei um arquivo de brincos seguindo exatamente o mesmo processo, salvando o arquivo FBX primeiro e depois o registrando como um acessório.
Você pode ver que consigo abrir o arquivo da mesma maneira e ainda alterar o material do mesmo de acordo com o projeto no qual estou trabalhando. Desta maneira, registramos e adicionamos os novos tipos de acessórios no Clo. Expressão da linha de costura 3D. Uma novidade do Clo 7.1 é que agora é possível expressar visualmente diferentes tipos de costura na sua peça 3D. Neste exemplo, temos um vestido no material Fleece Terry. Por ser um tecido mais grosso, é natural que a linha de costura fique volumosa, por causa da margem de costura abaixo. Agora, é possível representar este tipo de linha de costura no Clo. Começando com a cava, utilize a ferramenta de editar costura para selecionar as linhas de costura da cava. No editor de propriedades, localize a opção Linha de costura 3D. Você pode clicar no ícone de seta para mostrar as opções abaixo, caso não as veja. Por padrão, todas as linhas de costura 3D utilizam o mapa normal Plane Seam, de modo que na janela 3D elas serão representadas como uma costura simples. Com a versão 7.1, uma nova opção foi adicionada para representar uma costura direcional. Vou iniciar selecionando a opção Direcional. Com esta opção marcada, teremos a possibilidade de definir em qual direção queremos adicionar a aparência de volume na costura. Neste momento, a direção selecionada é a costura A. Para visualizar as alterações na janela 3D, volte para a ferramenta Selecionar Mover. A linha de costura da cava frontal parece mais espessa agora por causa da sombra criada pela costura direcional. A direção costura A é uma opção correta para a cava frontal. Mas para a cava de trás, devemos tentar a direção da costura B. Voltando à ferramenta Selecionar Mover, podemos ver a cava da frente e de trás com a mesma espessura visual. Também podemos alterar a intensidade da linha de costura 3D. Depois de aumentar a intensidade, podemos ver uma sombra mais escura na janela 3D. Se aumentarmos a opção de espessura, a sombra da linha de costura na janela 3D será mais espessa. Lembrando que ao alterar a linha de costura 3D, a mesma mudança será aplicada ao molde simétrico correspondente. Por fim, vou selecionar a opção Direcional na linha de costura 3D do decote. Se a margem de costura for voltada para o corpo, a costura B é a melhor opção. Com esta nova opção de costura direcional em linha de costura 3D, podemos ter uma melhor expressão visual de diferentes tipos de costura no Clo. Ferramenta Pincel – Fortalecer parcialmente. Agora é possível utilizar a ferramenta Pincel para aplicar a propriedade Fortalecer em áreas específicas da peça. Observe que neste exemplo, temos mais dobras em uma das mangas em comparação com o outro lado. Agora, podemos fortalecer a peça parcialmente para melhorar o caimento em uma área específica, ao invés de aplicar a propriedade no molde por completo. Na barra de ferramentas 3D, você poderá escolher entre as ferramentas: selecionar malha pincel, selecionar malha caixa ou selecionar malha laço. Utilize a ferramenta desejada para selecionar uma área da malha. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Fortalecer. Perceba que as propriedades Fortalecer aparecem no editor de propriedades. O valor padrão é de 70. Perceba que após simularmos a roupa, a área onde aplicamos a propriedade Fortalecer se tornará mais rígida. Ao aumentar o valor da propriedade,
a rigidez do tecido da área selecionada irá aumentar, resultando em menos dobras na peça. Em seguida, irei parar a simulação e, com a ferramenta Selecionar malha, irei clicar na área laranja. Desta maneira, você poderá encontrar o valor da intensidade no editor de propriedades novamente. Lembrando que o valor máximo desta propriedade é de 100. Agora, irei clicar com o botão direito do mouse na área laranja e selecionar Enfraquecer. Desta maneira, simulará naturalmente com menos rugas. Com as ferramentas de seleção de malha, temos mais opções para corrigir o caimento da roupa parcialmente, aplicando as propriedades necessárias em áreas específicas. Linha de estilo, caixa de precisão. Agora, ao utilizar a linha de estilo 3D para editar, escalar e mover, podemos clicar com o botão direito do mouse para inserir a dimensão desejada. Isso nos ajuda a fazer alterações com mais precisão. Por exemplo, se quisermos mover este ponto para a direita em 1 cm, podemos usar a ferramenta Editar linha de estilo. Primeiro, clique na roupa para ativar esta ferramenta. Em seguida, basta clicar com o botão direito do mouse enquanto arrastamos este ponto. Uma janela pop-up aparecerá para que você insira o valor desejado. Outro exemplo seria utilizando a ferramenta Mover linha de estilo para aumentar o comprimento da peça. Basta arrastar a linha para baixo, clicar com o botão direito do mouse e inserir o valor desejado. Observe que, ao utilizar a ferramenta Escalar linha de estilo, você deve inserir um valor positivo para ampliar e um valor negativo para reduzir o comprimento da linha. 2D. Updates, modelagem paramétrica. Vou iniciar abrindo o editor de moldes paramétricos no menu na parte superior. Em seguida, vou expandir a janela e posicioná-la no centro da tela para facilitar a visualização. Perceba que com esta nova atualização, ao fazer alguma alteração, é possível ver uma prévia do molde na janela 2D. Como podem ver, ao ajustar a medida do comprimento frente, o molde se ajusta em tempo real, permitindo que eu visualize rapidamente o efeito de cada edição. Além disso, se você inserir uma medida fora do valor permitido, os números e a linha de medição ficarão vermelhos e a visualização desaparecerá. Agora, antes de clicar em Criar, vou me certificar de que tenho um avatar na minha janela 3D. Em seguida, posso selecionar Criar e verei que meus moldes serão posicionados e costurados automaticamente no avatar. Por fim, também incluímos a opção de salvar suas medidas inseridas como um arquivo CSV. Da mesma forma, é possível selecionar a opção de carregar e importar um arquivo CSV no mesmo modelo em que foi salvo. Updates de POM. No CLO 7.1, fizemos algumas alterações na ferramenta POM, para garantir que os usuários recebam as medidas de maneira mais precisa e, ao mesmo tempo, mantendo a ferramenta de fácil uso. Infelizmente, com esta atualização no CLO 7.1, muita reestruturação foi necessária, o que significa que os POMs criados em versões anteriores do CLO não serão visíveis no CLO 7.1. Como você pode ver, aqui eu tenho um POM salvo no CLO 7.0. Ao abrir este mesmo arquivo no CLO 7.1, uma janela pop-up irá me informar que os pontos de medida feitos em versões anteriores serão removidos.
Posso ver no navegador de objetos que o arquivo possuía pontos de medida, mas não posso vê-los na janela 2D. Agora, veremos algumas das novidades que foram incluídas na ferramenta de POM. Ao criar um ponto de medida que atravesse pences ou recortes no meu molde, o CLO excluirá automaticamente as medidas referentes a estes espaços. Outra novidade é que agora podemos utilizar a ferramenta de editar peça para uma linha como ponto de medida. Basta selecionar a linha, dar um clique direito e clicar na opção Traçar como ponto de medida. Uma vez aplicado, utilizando a ferramenta de editar ponto de medida, você pode dar um clique direito na linha e verá que agora temos algumas opções, como linha reta, assim como a distância do eixo X e a distância do eixo Y. Também é possível escolher a opção linha de segmento e voltar para o modo original. Perceba que agora, ao ajustar o molde, as medidas do ponto serão ajustadas automaticamente, dando aos usuários diversas opções para medir e verificar suas medidas. Gradação. Selecione vários pontos de gradação com a ferramenta CADA. Fizemos uma melhoria nas ferramentas Editar Gradação CADA e Editar Gradação de Curva CADA. Agora, usando qualquer uma dessas ferramentas, você poderá selecionar simultaneamente mais de um ponto dos tamanhos graduados. Usando a ferramenta Editar Gradação CADA, podemos selecionar estes dois pontos do tamanho M, por exemplo, segurando Shift e movê-los clicando e arrastando. Outra opção para movê-los é utilizando as setas do teclado. Além disso, você pode selecionar vários pontos graduados de tamanhos diferentes, segurando Shift e movê-los todos juntos. E se quisermos mover os pontos da curva, podemos escolher a ferramenta Editar Gradação de Curva CADA e selecionar vários pontos para mover da mesma maneira. Neste caso, estou ajustando os pontos clicando e arrastando e, ao mesmo tempo, observando se a curva parece mais suave. Esta forma de edição é muito útil para suavizar uma linha de curva graduada. Gradação. Mostrar tamanho de um molde selecionado no editor de propriedades. Os usuários agora têm a opção de visualizar o tamanho do molde graduado no editor de propriedades e alternar entre os tamanhos da grade. Ao clicar em qualquer molde graduado com a ferramenta Transformar Peça, você pode ver no editor de propriedades que uma guia chamada Gradação foi adicionada na aba Informações. Esta guia mostra o nome do grupo de tamanho ao qual este molde pertence, e abaixo mostra o tamanho base dos moldes. Estas informações vêm da guia Gradação, localizada no navegador. Portanto, se alterarmos qualquer informação nesta guia, como o nome do grupo ou qualquer nome do tamanho, a informação também será alterada no editor de propriedades. Ao clicar na seta, podemos alterar o tamanho da base de todo o grupo desta grade de tamanhos. Alterar o tamanho base irá alterar o tamanho dos moldes, tanto na janela 2D como na 3D, e mudará o tamanho base de todos os moldes que fazem parte deste grupo de grades, não apenas do molde que você clicou. Podemos observar que quando temos um molde sem gradação, essa propriedade não aparece. Nesse caso, apenas o moletom tem gradação. Então, quando clicamos em algum molde da legging, a guia não aparece no editor de propriedades. Se desejar, você pode criar grupos de grades diferentes
para cada peça de roupa. Eu criei um diferente para a legging, supondo que eu tenha grades diferentes disponíveis para cada produto. O moletom tem 5 tamanhos de grade e a legging tem apenas 3. Então, clicando em um molde da legging, eu posso trocar o tamanho base escolhendo entre os disponíveis. E fazendo essa alteração, apenas os moldes da legging irão mudar de tamanho. O moletom não sofre alteração. E por último, se todos os moldes fizerem parte do mesmo grupo de grade, ao mudar o tamanho base no editor de propriedades, toda a roupa será alterada de tamanho. Adicionar AVS para arquivos de avatar. No Clos 7.1, você poderá adicionar arquivos de tamanho AVS para os avatares na revisão de gradação. Escolha uma roupa que já tenha gradação aplicada e vá para a guia de gradação localizada no navegador. Neste menu, escolha a opção Per Avatar. Em seguida, clicando no botão Atualização, os tamanhos da grade serão mostrados. Por padrão, o avatar que você já está utilizando no projeto é aplicado a todos os tamanhos. Ao clicar no ícone de manequim no lado direito da tela, duas opções vão aparecer. Antes, você só tinha a opção Per 3D Form para adicionar um avatar a cada tamanho graduado. Agora, você também terá uma opção Adicionar tamanho de avatar, que permite adicionar arquivos de tamanho AVS para uma revisão de gradação. Vamos abrir o arquivo AVS correspondente ao tamanho que selecionamos. Eu vou repetir o processo para todos os tamanhos. Cada arquivo de tamanho foi aplicado a cada avatar correspondente aos tamanhos da grade. E, finalmente, você poderá verificar todos os tamanhos de avatares e checar a vestibilidade das roupas no editor de revisão, simulando todos os tamanhos de uma vez só. Linhas internas sobre linhas de costura. Incluímos uma funcionalidade que permite aplicar linhas ou formas internas sobre uma linha de costura. Essa funcionalidade ajudará na aplicação de patches, bolsos, entretelas ou outros aviamentos quando a intenção é aplicar sobrepondo uma linha de costura. Vamos aplicar esse bolso sobreposto à costura lateral da calça, cruzando a parte da frente e de trás. Iniciamos traçando o contorno do bolso como uma forma interna, utilizando a ferramenta Transformar Peça. Clique com o botão direito do mouse sobre o molde e escolha a opção Clonar como forma interna. Posicione a forma interna do bolso sobre o molde dianteiro da calça e ajuste a posição de uma forma que lhe agrade. Você pode conferir simultaneamente a posição na janela 3D. Quando estiver satisfeito com a posição, clique com o botão direito do mouse na forma interna com a ferramenta Transformar Peça e clique na nova função Dividir sobre linha de costura. Esta função só irá funcionar se você tiver seu molde costurado a outro molde. Então, certifique-se de já ter costurado para que as linhas internas possam ser divididas entre os dois moldes. Esta função também está disponível na ferramenta Editar Peça e na ferramenta Transformar Ponto/Segmento. Note que essa opção não aparece se a forma interna for colocada totalmente dentro de um molde. Por fim, aplique os pespontos e costure o molde do bolso nas linhas internas da calça para verificar o resultado. Dividir com pontos de curva. Na versão 7.1, agora você pode adicionar pontos de curva definindo a distância, o comprimento e o número de divisões de segmento de linha. Até a versão 7.0, se você quisesse adicionar pontos de curva por distância específica, por comprimento ou divisão uniforme, você tinha que utilizar a função Adicionar pontos e depois convertê-los em pontos de curva. A partir da versão 7.1, você pode utilizar a ferramenta de edição de pontos de curva
para facilmente adicionar pontos de curva, inserindo valores numéricos, o que ajuda a editar a linha desejada com mais rapidez e precisão. Selecione a ferramenta Editar ponto de curva na janela 2D. Clique com o botão direito do mouse no segmento de linha que deseja adicionar. Uma janela irá abrir que exibe algumas opções de divisão de curva. Você pode adicionar pontos de curva escolhendo dividir em duas linhas, dividir por comprimento ou dividir uniformemente. Dividir em duas linhas permite adicionar um único ponto, inserindo uma distância ou proporção do segmento de linha. A linha 1 é a linha mostrada em amarelo e a linha 2 será a linha azul. A divisão por comprimento permite adicionar pontos, inserindo o comprimento do segmento e o número de segmentos a serem criados. Eu vou adicionar 3 pontos com intervalos de 60 mm na lateral. Você pode editar os pontos criados usando a ferramenta de edição de pontos de curva. A divisão uniforme divide a linha uniformemente entre segmentos de linha da mesma medida. Avatar. Adicionar pose de mão. Agora, na versão 7.1, você pode adicionar individualmente uma pose de mão ao avatar, o que é muito útil para você fazer ajustes rapidamente apenas na posição da mão. O Clo também fornece alguns arquivos de pose de mão. Você pode abrir a pasta Pose na biblioteca e verá que a pasta Hand Pose foi adicionada. Ao clicar nela, você irá notar que existem 4 poses de mão que podemos aplicar aos avatares. Você pode optar por abrir a pose de apenas uma mão ou de ambas. Clicando em OK, você pode ver que apenas a pose da mão foi alterada. Aqui, selecionei a pose de ambas as mãos. No Clo 7.1, ao abrir uma pose, você pode optar por abrir uma pose parcial. No menu, você pode selecionar a pose de corpo inteiro, ambas as mãos, mão esquerda ou mão direita. Além de abrir uma pose parcial, você também pode salvar apenas a pose da mão. Para salvar a pose de mão, você pode clicar em Arquivo, Salvar como. Aqui você pode ver uma nova opção, Pose de mão. Ao clicar nele, você pode salvar a pose atual da mão como um arquivo HPOS, tipo de arquivo específico para a pose de mão. Desative a detecção de colisão para uma região específica. A partir do Clo 7.1, você pode desativar a colisão ou desativar e ocultar uma determinada parte de um avatar. Basta clicar com o botão direito na parte que deseja ocultar e selecionar Desativar avatar ou Desativar ocultar. Este recurso pode ser usado para desativar qualquer parte do avatar que esteja causando colisão, ou até mesmo para apresentar uma roupa de uma determinada maneira, como um blazer em um manequim, por exemplo, onde as mangas caem retas enquanto a forma do corpo é mantida no lugar. Compatibilidade de pose e movimento entre avatares masculinos e femininos do Clo. A partir do Clo 7.1, a pose e o arquivo de movimento tornaram-se compatíveis entre os avatares femininos e masculinos. Portanto, agora você poderá aplicar qualquer arquivo de pose ou movimento da biblioteca a qualquer avatar do Clo. Este recurso pode ser útil ao criar roupas de gênero neutro. Por exemplo,
Vamos aplicar este arquivo de movimento de vestido feminino a este avatar masculino e ver o resultado. O resultado fica muito legal e nos dá um leque enorme de possibilidades com as animações. Editar fita de avatar. Agora, usuários podem editar uma fita de avatar já posicionada, tornando o processo de alteração muito mais prático. Ao usar a fita de avatar e as ferramentas de medidas de circunferência, você pode desenhar a fita no avatar para medir e alinhar a posição da roupa. Na versão anterior, os usuários não podiam editar a fita métrica do avatar diretamente. No Clo 7.1, agora você pode usar a ferramenta Editar Medida Avatar para mover e editar as fitas de medida clicando em seus pontos. Também é possível duplicar a medida para uma posição simétrica. Portanto, você não precisa remover a medida antiga e redesenhar uma nova para substituí-la. Outra edição possível é a de linha de medida de circunferência, em que você pode alterar a posição do ponto para mudar a inclinação da linha. Com esta melhora, esperamos dar mais flexibilidade para os usuários ao usar as ferramentas de fita métrica de avatar. Materiais. Debrum, criação automática de moldes. Ao usar a ferramenta de Debrum, o molde do Debrum agora é exibido automaticamente na janela 2D, dentro do editor Print Layout, que permite que você verifique os moldes de uma maneira mais fácil. O Debrum pode ser criado em um único molde ou em diversos moldes. Ao ativar a simulação, você pode visualizar o resultado imediatamente. No 7.1, o molde de Debrum é criado automaticamente no modo de Print Layout, e você pode alterar a posição do molde de Debrum do encaixe do tecido. Como os moldes de Debrum são contados no encaixe de tecido, isso também melhora a precisão do cálculo de consumo do tecido. Transformar mapa normal de gráfico. Tivemos também uma melhoria na função de gráfico. Agora, ao utilizar algum gráfico, podemos adicionar um mapa normal de tecido no gráfico para torná-lo ainda mais realista. Considerando essa situação, agora você pode alterar o tamanho do mapa normal do gráfico diretamente no Clo. Assim, você não precisa alternar entre o Clo e outro software de edição de imagens para redimensionar. Você também pode conferir que o mapa normal tenha uma escala correta visualizando o resultado na janela 3D imediatamente. Além disso, se você deseja expressar uma textura especial, como um efeito de glitter, você também pode utilizar essa nova função para chegar ao resultado que deseja. Fica muito bonito! Zíper. Definir material diferente no cursor e puxador. Atualizamos a função de edição de zíper e agora podemos definir diferentes materiais para o cursor e puxador. Iniciamos com um puxador personalizado que foi previamente importado. Selecionamos o puxador na janela 3D. Você pode ver que, ao clicar, selecionamos o cursor, o puxador e os terminais superior e inferior ao mesmo tempo, e eles ficam todos destacados em amarelo. Então, precisamos clicar novamente para que somente o puxador seja selecionado, e em seguida, ao clicar novamente, apenas a parte inferior do puxador foi selecionada. Assim, podemos alterar seus materiais separadamente no editor de propriedades.
Eu alterei o material para plástico e a cor também poderia ser modificada. Siga a mesma operação. Selecione a parte superior do puxador, altere o material para metal e modifique o tipo de metal. Para definição de tensão de costura. Agora no Clon, você poderá ajustar a tensão da costura de modo que moldes menores, como uma ribana ou debrum, possam se estender na abertura do decote, ou ainda que um molde maior, como uma manga, possa se acomodar em moldes menores, como a cava. Neste exemplo, já que eu ainda não realizei a costura, você pode ver que a gola é menor. Ao ativar a simulação, você verá que a camiseta irá subir para encaixar na gola do pescoço. Agora, utilizando a ferramenta Editar Costura, irei selecionar as linhas de costura e marcar a opção de tensão no editor de propriedades. Perceba que em tipo de costura, você terá agora as opções folga e esticar. Irei selecionar a opção esticar e alterar a relação para 100. Em seguida, irei simular, e você verá que o decote da camiseta foi esticado para casar com o molde da gola. Você também tem a opção de alterar a proporção, tornando-a mais esticada ou menos esticada. E o mesmo pode ser feito para a opção folga. As etapas serão exatamente as mesmas. Eu vou iniciar selecionando as costuras da cava e no editor de propriedades ativar a opção de tensão e selecionar o tipo da linha de costura como folga. Iniciando com a relação em 100, você verá que a manga irá se ajustar à cava da blusa. Também é possível aumentar a relação para que a manga estique mais ou diminuir esse valor para que a manga encaixe na cava ainda mais. Você também tem a opção de alterar o valor da força, porém, o valor padrão já é um valor relativamente alto. Pespontos, melhoria, estender. No Clone 7.1, a ferramenta de pesponto foi aprimorada. Assim, temos um efeito mais suave quando o pesponto é aplicado em linhas curvas. Vou começar aplicando este pesponto para criar o efeito de uma fita de costura. Você pode notar que em algumas das curvas os pespontos aparecerão quebrados. Esse efeito cortado é causado pelo intervalo entre cada imagem que está sendo repetida. Para resolver isso, adicionamos a opção Suavizar. Você vai encontrar essa opção no editor de propriedades quando estiver com seu pesponto selecionado. Desta maneira, você terá um efeito de pesponto contínuo ao longo das curvas. Pesponto. Adicionar obj personalizado. Agora é possível criar pespontos usando objetos personalizados. Esse recurso é projetado para objetos macios que possuem pequenas formas de linha e propriedades que se dobram de acordo com os moldes. Comece selecionando o pesponto que deseja editar no navegador de objetos. Eu já apliquei esse Default Top Stitch na aba da bolsa. Em seguida, selecione o ícone de mais ao lado das opções de forma. Isso abrirá a janela Adicionar pesponto OBJ. Inicie inserindo a unidade de medida que foi usada quando você salvou seu OBJ. E na conversão de eixo, você pode definir a direção de cada eixo. Essa conversão pode ser necessária porque alguns softwares podem divergir em qual eixo eles utilizam como vertical. Selecione o ícone ao lado de OBJ e importe o arquivo que deseja usar como pesponto. Agora, na janela de pré-visualização, você poderá ver a vista superior de como seus pespontos ficarão. Você verá 5 OBJs repetidos, exceto pelo primeiro OBJ, o resto estará meio acinzentado. Nas opções comprimento e largura, você pode ver o tamanho de cada ponto e garantir que irá gerar o pesponto na escala correta.
Em espaço, você pode alterar a distância entre cada ponto. Por padrão, esse valor é zero, e você pode editá-lo aqui ou posteriormente no editor de propriedades. Termine de importar seu objeto personalizado selecionando OK. Agora, você pode editar o material do seu pesponto no editor de propriedades. Vou fazer com que este vidrilho tenha uma aparência de metálico dourado. Também é possível usar essa ferramenta para criar outros tipos de aviamentos, como correntes, por exemplo. Neste caso, estou importando esse objeto em metros, porque foi assim que ele foi exportado. Como no exemplo anterior, vou clicar no ícone de 4 quadrados e selecionar o arquivo que desejo usar. Em seguida, vou inserir um valor negativo em espaço. Desta forma, posso criar o efeito de que um elo está dentro do outro. Para finalizar, vou aplicar um material metálico no pesponto e depois um material transparente nos moldes onde apliquei as correntes. Lembre-se de selecionar a opção Salvar para poder usar o mesmo pesponto em projetos futuros. Adaptação ao franzido. Anteriormente, quando o franzido era adicionado, costumava acontecer quebra ou sobreposição em arestas ou em uma curvatura que impedia a continuidade da textura ou do mapa normal. Agora, esse recurso foi aprimorado. Ao adicionar franzido, você não encontrará mais sobreposição ou quebra do mapa normal. Da mesma forma, quando a textura é adicionada, você pode notar uma continuidade sem qualquer impedimento. Isso se aplica a ambos os lados do segmento, dando um visual muito mais limpo e bem acabado. Melhorias no editor de textura. Fizemos mais algumas atualizações no editor de textura para a versão 7.1. Essas atualizações incluem melhoria na velocidade, seleção múltipla e importação, que tornam a ferramenta ainda mais fácil de usar. Vou iniciar abrindo o editor de textura. Em seguida, irei importar uma arte arrastando e soltando no editor de textura. Clique com o botão direito do mouse na arte e selecione Ajustar Canvas ao selecionado. Isso redimensionará seu canvas para o tamanho da arte que está selecionada. Você pode ver a alteração do tamanho do canvas no canto superior esquerdo. E pode utilizar a opção Distribuição para que a imagem inicial seja replicada pelo novo espaço do canvas. Posso continuar alterando as cores e editando a arte como de costume no editor de textura. Esta é uma ótima ferramenta para encaixar rapidamente a arte no espaço desejado e também criar rapports de estampas de maneira ainda mais rápida. Agora, você também pode importar várias pranchetas ou camadas do Illustrator para o editor de textura. Vou iniciar clicando no botão Adicionar e escolher o arquivo em formato AI. Posso selecionar várias camadas ou pranchetas para importar para o editor de textura. Utilize a tecla Shift para selecionar mais de uma prancheta. Selecione OK e veja que as pranchetas selecionadas foram adicionadas em seu rapport. Agora, você pode continuar editando e ajustando essa arte como quiser. Você também pode selecionar várias artes de uma só vez. Tudo o que você precisa fazer é selecionar uma delas e pressionar Ctrl enquanto seleciona as outras. Dessa maneira, você pode editá-las juntas uma única vez. Outra mudança que você pode notar é que enquanto estou editando meu projeto, a velocidade de edição e de mudanças em tempo real estão mais rápidas do que nunca. Janela da paleta de cores. Para tornar mais fácil a alteração das cores dos materiais, atualizamos a janela da paleta de cores.
Primeiro, abrimos a paleta de cores do tecido, selecionamos a cor do tecido e, em seguida, podemos notar que os botões originais OK e Cancelar, na parte inferior da janela, foram alterados para Concluir, Aplicar e Cancelar. Depois de selecionar a cor, clique em Aplicar para alterar a cor. Ainda com a janela aberta, selecione outro tecido no navegador e, em seguida, selecione a cor a ser alterada. Podemos também selecionar os dentes do zíper e a fita para alterar a cor. Note que, durante as alterações, podemos navegar na janela 3D e 2D sem fechar a janela da paleta de cores. Assim, temos mais agilidade na troca de cores com visualização simultânea. Ou seja, a janela de cores agora pode ser mantida aberta e só será fechada após clicar em Concluir. Adicionar composição. Para obter informações mais precisas sobre os aviamentos, agora podemos adicionar informações de composição aos aviamentos. Selecione o aviamento na aba Aviamento do navegador e, no editor de propriedades, você vai encontrar o item Construção. Clique no ícone do triângulo frontal para mostrar a composição e digite qual é a composição do aviamento. Modos. Melhoria da interface do editor de animação. A interface do usuário do editor de animação foi aprimorada para oferecer uma experiência mais amigável. Se você também é um usuário do Marvelous Designer, já deve estar acostumado com essa nova interface. Aqui do lado esquerdo está a versão 7.0 e do lado direito 7.1. A escrita Editor de animação desapareceu para dar mais espaço na tela e oferecer mais opções. A barra deslizante foi adicionada apresentando os números dos quadros. Ela exibe o número total de quadros do editor de animação atual. Você pode ir de menos 10.000 até 10.000 no máximo. Caso contrário, você encontrará os valores de quadro inicial e final do intervalo exibido atualmente. Por último, mas não menos importante, os botões Ir para o quadro anterior e Ir para o próximo quadro foram adicionados, permitindo que você mova facilmente quadro a quadro, o que irá facilitar o core da animação. Colorway. Agrupar miniaturas de aviamentos e pespontos. No editor de Colorway, os usuários podem criar diferentes variantes de cor para seus designs. No 7.1, você pode ver que as cores estão organizadas por categorias: tecido, botão, caseado, pesponto, aviamento, entre outros. Uma função de retração e expansão de categoria foi adicionada. Para agrupar as informações de cores, você pode clicar no ícone suspenso e irá mostrar apenas o primeiro item dessa categoria. Você pode expandir a aba novamente, caso queira mostrar todos os detalhes desagrupados. Render. Adicionar Mix Map para materiais de pele. Agora, é possível adicionar um Mix Map para aplicar dispersão de subsuperfície para a área desejada. Iniciamos importando um avatar e, em seguida, selecionamos uma parte do avatar. Altere o tipo de material para skin e verá a aba Mix Map adicionada no menu de dispersão de subsuperfície. E importamos um Mix Map. Vá em Render e vamos adicionar uma luz atrás do avatar, para observar melhor o efeito. Como o mapa é a imagem em tons de cinza, a expressão dispersão de subsuperfície é determinada pelo nível de preto e branco ou cinza monocromático. A área preta multiplicada por zero e a área branca multiplicada pelo valor mix definido. O valor mix
ajusta o valor de dispersão de subsuperfície em que a luz é espalhada por objetos penetrantes. Se for definido como zero, o material não é aplicado e é refletido apenas na superfície do objeto. Se o valor for 1, ele é aplicado ao máximo e não reflete na superfície do objeto. O valor escala de densidade ajusta a propriedade de tamanho de um objeto para ajustar a extensão em que o valor de dispersão de subsuperfície é aplicado. Quanto menor o valor, maior a cobertura da dispersão de subsuperfície. Adicionar predefinições de luz. Foram adicionadas 9 novas predefinições de luz de renderização na versão 7.1. Se você clicar no botão Propriedades de luz e selecionar o menu Preset na parte superior do editor de propriedades, poderá ver uma lista de luzes que foram adicionadas no 7.1, junto com as luzes já existentes. As luzes que foram adicionadas estão no topo da lista. O menu de presets de luzes de renderização possibilita alternar facilmente entre as configurações de luz fornecidas pelo Clone. Antes de selecionar o preset de luz, foi adicionada uma função que permite pré-visualizar em uma miniatura a configuração de renderização correspondente e como ela será aplicada à roupa e ao avatar. Vamos selecionar um dos presets de luz de renderização adicionados. Em seguida, na parte inferior, você verá as propriedades de luz usadas para essa configuração de renderização. Você pode usar os valores já fornecidos inicialmente ou pode alterar ligeiramente os valores. Quando você altera o valor, o nome do preset muda automaticamente para Custom, o que significa que foi customizado. Se você trocar várias configurações de luz de renderização e quiser retornar às configurações padrão de luz do Clone, clique no botão Resetar na parte superior do editor de propriedades. Observe que as configurações serão revertidas para as configurações de luz padrão do Clone, que fazem parte do preset Studio Low Contrast, em vez da predefinição de luz que você estava usando. Esta nova versão oferece uma opção de mostrar ou ativar luz como um ícone, permitindo que você separe a iluminação nas janelas 3D e Render. Clicar no ícone Ativar de alguma luz no editor de propriedades ativa ou desativa essa luz. Se você clicar no ícone Mostrar 3D, poderá ativar ou desativar a exibição dessa luz na janela 3D. E se você clicar no ícone Mostrar Render, poderá ativar ou desativar a exibição dessa luz na janela de Render. Além disso, quando você vai para a aba Cena do navegador, o item Render dentro do menu Luzes também possui os mesmos ícones, tornando o menu mais intuitivo do que antes. Os botões Ativar e Mostrar foram adicionados para que você possa controlar as luzes na cena e ajustá-las facilmente sem ativar a janela de renderização. Chegamos ao fim de mais um webinar. Esperamos que vocês tenham gostado das atualizações e das novas funcionalidades do Clo 7.1. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo!